Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar de um dos gêneros literários que eu mais adoro, o novo jornalismo. O novo jornalismo, não é ficção. Eles se baseiam como não ficção, né, que foi o título que o Truman Capote deu a si mesmo quando escreveu A Sangue Frio, mas é um gênero literário que existe há muitos e muitos anos. E a gente vai ver isso no longo desse vídeo, mas a gente vai focar muito nos escritores dos Estados Unidos, principalmente nos anos 60 e 70, que foram os grandes adeptos, os grandes expoentes desse gênero literário que mudou a forma da narração de não ficção, ou seja, da grande reportagem, de pegar fatos reais, mas escrever de uma maneira muito mais ampla para atrair também um maior número de leitores do que simplesmente os leitores de jornais, né, de publicações, no caso revistas também, porque foi a The New Yorker, uma revista de gênero literário americano que incentivou muito os seus jornalistas e repórteres a expandirem muito mais a realidade dos fatos, a realidade das suas notícias e reportagens, transformando-as em grandes reportagens. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, vou indicar alguns livros, vou indicar também um filme de um jornalista também que foi muito importante para esse gênero, que depois acabou lançando um outro gênero, e a gente vai falar dele já já quando a gente falar dessa turma toda como um geral. Vamos começar falando que o que é o novo jornalismo, né? O novo jornalismo, muita gente confunde e por se chamar também jornalismo literário como algo de ficção, mas não é. O jornalismo trabalha com fatos, né? A maioria, pelo menos, desses escritores que se tornaram escritores do novo jornalismo, eles eram jornalistas de redação, jornalistas que cobriam fatos diários. E só que eles começaram também a expandir muito na carreira, também pela parte intelectual, a também ter novas formas de narrar que o jornalismo diário não permitia, pela pressa, pelo espaço, pela falta de dedicação exclusiva a um único fato, né? Os jornalistas vão durante o dia a dia deles cobrindo diversos eventos, então não tinha não tinha um momento, tempo de se aprofundar. Então alguns deles, como Gay Talese, o Norman Mailie, o Tom Wolfe, a Joan Didion, o Hunter Thompson e o Truman Capote, eles vão ultrapassar a narrativa, a narração jornalística para um outro patamar. Mas antes deles, isso acontece mais ou menos por 1960, 1966, quando sai A Sangue Frio, e o próprio Truman Capote se autodeclara o inventor do novo jornalismo. Mas muito antes dele, isso já era feito. Aí eu vou citar alguns livros, por exemplo, que alguns provavelmente vocês conhecem, eu já falei em alguns vídeos aqui também. Por exemplo, quando a gente fala do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques tem um livro chamado Relato de um Náufrago, de 1955. E nada mais é que novo jornalismo, é de não ficção. É um fato de um homem que caiu no mar do Caribe e ficou à deriva por vários dias, semanas, até ser encontrado, virou herói nacional e desmentiu toda a história, porque na verdade ele caiu de um navio militar que estava traficando eletrodomésticos. E o Gabriel Garcia Marques conta, eletrodomésticos. E o Gabriel Garcia Marques conta essa história através da técnica do que viria a ser intitulado Novo Jornalismo. Antes do Gabriel Garcia Marques, por exemplo, John Hersey, com esse livro maravilhoso que se chama Hiroshima, vai a Hiroshima em 1946 cobrir os efeitos da bomba atômica que os Estados Unidos haviam jogado no Japão meses antes, durante a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, em Hiroshima e em Nagasaki. E ele vai conversar com 6 pessoas, vai entrevistar essas 6 pessoas, vai contar como é que foi o efeito da bomba, como foi aquele dia de bombardeio dessas pessoas que sobreviveram ao ataque americano, e vai contar isso de uma maneira também de não ficção, também para uma revista. E aqui ele vai expandir muito o que seria um fato jornalístico, que seria uma notícia curta, uma reportagem mais ou menos um pouco mais longa que uma notícia, mas não com a profundidade que o livro dele tem. Então, assim, a grande reportagem está contida no livro do Hersey e Hiroshima. E antes dele, outros fizeram isso. O George Orwell fez isso quando escreveu Numa Pior em Paris, em Londres, quando escreveu A Caminho de Wigpai, que é uma mina de carvão que ele trabalhou com os mineiros lá para saber como é que era o dia deles. E aquilo tudo eram fatos jornalísticos, reportagens jornalísticas. Né? E antes dele teve o Charles Dickens também, que usou muito da realidade para contar, para criar romances de não ficção. E aí esse gênero se expandiu. Mas nos anos 60 esse gênero expande muito também, porque os Estados Unidos vivem uma efervescência social, política, cultural muito forte. Né? Os anos 60 quando começa o movimento pró os direitos civis, né, porque existiam leis ainda de segregação racial nos Estados Unidos, vão existir até 1969. Então é muito louco pensar, de se imaginar que os Estados Unidos, se vangloriando sempre do seu regime democrático e tudo mais, tenham até 1969 leis
de segregação racial. E eles vão ter uma diversidade de eventos, eles vão também estar na Guerra do Vietnã e vão causar muitos protestos à Guerra do Vietnã contra os gastos militares, contra os milhares de mortos, uma guerra que as pessoas não viam um objetivo claro nela, a não ser uma tentativa de se meter onde não deveria. Então vão ter vários protestos. E aí vão ter mortes dos ativistas, vão ter do Luther King, para citar um especificamente. Vai ter a morte dos irmãos Kennedy também. O John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, vai ser assassinado. O Bob Kennedy, de 68, também vai ser assassinado durante as primárias do Partido Democrata para saber quem seria o candidato a presidente. E ele provavelmente seria, né? Então os dois irmãos Kennedy mortos no intervalo de 5 anos. E aí a Guerra do Vietnã, o movimento hippie, a contracultura e toda também liberalização sexual, direitos civis. E isso tudo vai fazer uma efervescência que o jornalismo já não consegue captar essas mudanças da sociedade americana. Então vai ser muito necessário, e aí vai vir essa inquietação dos jornalistas do novo jornalismo, de contar isso de uma forma mais ampla, inclusive de imersão, eles participando, sendo agente da reportagem, estando presente no momento, e não somente contando em terceira pessoa. Então eu vou indicar alguns livros, vou começar pelo Truman Capote, porque o Truman Capote é muito importante, realmente. E aí eu não tenho Sangue Frio, já li algumas vezes, já li 2 vezes durante a faculdade, depois reli de novo. Eu fiz jornalismo, então eu conheço esses caras aqui, eles são meus ídolos, né? E aí tem um livro do Truman Capote que eu tenho que se chama Música para Camaleões. São textos, são de não ficção, que ele vai contando experiências dele, né? E inclusive os relatos, ele era muito amigo da Marilyn Monroe, por exemplo, então ele conta muita coisa sobre ela aqui, num relato muito lindo, de uma amizade muito bonita que eles tinham e tudo mais. Eu cito o Truman Capote porque o Truman Capote foi quem se intitulou como o inventor do novo jornalismo. Em 1966 ele lança A Sangue Frio e ele se auto-intitula como o criador do romance de não ficção, embora a gente já tenha visto aqui alguns exemplos de romances de não ficção que já existiam, mas não se intitulavam assim. Então o Truman Capote é muito importante por isso. O Truman Capote tem uma reportagem aqui que chama Caixões Entalados à Mão, que ele ajuda a polícia a investigar casos de assassinatos. E o Truman Capote ele tinha uma qualidade muito grande como jornalista, que ele conseguia ouvir as pessoas e lembrar de 94% do que elas diziam para ele. Então ele não anotava. Logo, as fontes confiavam muito nele em contar as coisas. Essa é uma técnica também que o Gay Talese, que é o meu jornalista favorito, usava também, de conversar com as pessoas e não anotar absolutamente nada, e depois tentar lembrar de tudo que as pessoas disseram, porque a caneta ou a câmera inibiam as pessoas a falar de uma forma normal, natural. E o Truman Capote vai ajudando a polícia justamente pela memória dele de colher esses depoimentos, de ir escrevendo. Ele escreve uma reportagem maravilhosa, um texto lindíssimo também. Lá no meu Instagram tem uma resenha sobre esse livro mais completa. E aí a gente chega nesse cara que eu sou muito fã, o Gay Talese, um jornalista que fazia obituários do New York Times. Esse livro é Fama e Anonimato. Ele tem livros maravilhosos. Além de Fama e Anonimato, tem O Reino e o Poder, que é a história do New York Times. Ele também tem Honra Teu Pai, que fala da história da máfia americana. E ele tem vários outros, Voltaire, que é um dos mais recentes, que ele vai acompanhando e fala muito da sexualidade dos americanos. É um livraço, Fama e Anonimato. Fama e Anonimato é um livro de perfis. E ele faz perfis, primeiro, de pessoas anônimas de Nova York. Depois ele faz perfis sobre a cidade de Nova York, a cidade de Nova York como personagem. E ele faz depois perfis com pessoas famosas, né, incluindo o Frank Sinatra, que é a reportagem mais de sucesso do novo jornalismo, a mais conhecida, pelo menos entre os estudantes de jornalismo, que é Frank Sinatra está gripado. Porque o Frank Sinatra não concedeu uma entrevista para ele, mas ele conseguiu fazer o perfil do Frank Sinatra, acompanhando o Frank Sinatra em diversos eventos, e o Frank Sinatra olhando de longe. O Frank Sinatra era muito desconfiado, não gostava muito de jornalista. E o Gay Talese fala que foi muito melhor não entrevistar o Sinatra, porque a reportagem ficou muito melhor só ele conversando com as pessoas ao redor do Frank Sinatra sobre o Frank Sinatra, entendendo quem era o Frank Sinatra. E o Frank Sinatra era um cara muito importante, muito famoso e tal. Então, outra dica é Fama e Anonimato. Esse livro é maravilhoso, assim, eu acho que é um dos meus livros favoritos assim, da vida inteira. E aí a gente tem um cara que é fundamental, não dá para falar de novo jornalismo sem falar dele, porque ele era um jornalista clássico, um jornalista que escrevia maravilhosamente bem. Ele é muito famoso também porque o livro dele, que eu vou apresentar agora para vocês, virou uma série da Disney, né, recentemente, e já foi um filme também de 1983, é Os Eleitos. Né, ele está em espanhol esse livro, é o Eleitos para a Glória, seria em espanhol, mas em português é Os Eleitos, como nos Estados Unidos em inglês. Os Eleitos conta a história da Operação Mercury, que é a operação que levou a primeira vez os aeronautas
a sair da órbita da Terra. A União Soviética fez isso primeiro, enviou um primeiro ser humano, foi um cachorro, para a órbita, para sair da órbita da Terra. Começou a dar um baile nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desesperadamente pela luta espacial, começou a investir, elegeu 6 pilotos de avião para fazer parte do seu primeiro programa, o programa Mercury, para sair da órbita da Terra, e foi levando o sacode da União Soviética várias e várias vezes até conseguir finalmente dar uma volta na Terra. E depois os Estados Unidos lançam o desafio a si mesmo de levar o homem à Lua, e a União Soviética, inclusive, nem participou desse desafio. Então, esse mito da questão da guerra espacial entre Estados Unidos e União Soviética, vencida pelos Estados Unidos porque foi primeiro à Lua, se realmente você acredita que foi, e tudo mais, não aconteceu uma disputa. Quando teve disputa, a União Soviética ganhou. E aqui ele vai contar a história dos 6 caras, a história do programa, a convivência entre eles, e virou um filme em 1983, Os Eleitos, e também virou uma série do Disney Plus que se chama Os Eleitos, baseada na obra do Tom Wolfe. Tom Wolfe morreu em 2018, era um jornalista incrível, assim, elegantésimo também. E aí um outro cara, que era um crítico muito feroz dessa galera, que não se considerava jornalista, mas sim escritor, eu tenho diversos livros dele, ele realmente era um ótimo escritor americano, chamado Norman Mailer. O Norman Mailer não se considerava jornalista, para começar. Ele era um crítico do novo jornalismo. Ele dizia, inclusive, ele era um crítico de A Sangue Frio. Se você já leu A Sangue Frio, sabe que é um livro maravilhoso. E ele dizia que A Sangue Frio é um livro sem imaginação. E ele era um grande crítico, né? E o Truman Capote, em Música para Camaleões, ele responde de uma forma muito sutil e elegante ao Norman Mailer, porque o Norman Mailer surfa na onda. Mostrar para vocês de novo a capa aqui, eu só acho linda essa foto da Marilyn Monroe dançando com o Truman Capote. E o Norman Mailer é um crítico muito feroz dessa galera, né? Ele escreve várias reportagens nas convenções de 68 dos Estados Unidos, que eu tenho aqui em cima, que se chama O Super-Homem Vai ao Supermercado. E ele escreve, e eu escolhi esse aqui para mostrar para vocês, Os Exércitos da Noite, porque é um livro de não ficção. Ele participa da marcha contra a marcha ao Pentágono em 1969. Ele vai ser preso porque essa marcha estava protestando contra a guerra do Vietnã. Depois vai haver uma outra marcha no ano seguinte em Chicago, que até a Netflix fez um filme que se chama Os Sete de Chicago, que são uma marcha muito maior do que aconteceu no ano seguinte, protestando contra a guerra civil e também usando as primárias do Partido Democrata para protestar, que seriam realizadas em Chicago. Então ele surfa na onda do boom do novo jornalismo, mas ele se declara não jornalista e acha o novo jornalismo uma bobagem. Mas é interessante lê-lo também porque é um ótimo escritor e tem vários livros interessantes, e inclusive Os Nus e os Mortos, que é um livro, um romance, na verdade, sobre a guerra do Vietnã e os soldados, milhares de soldados que morreram numa guerra insana que os Estados Unidos fez simplesmente para frear os Estados Unidos e tomaram um sacode de porrada lá dos vietnamitas, lá dos Vietcongs. E aí, para finalizar essas dicas, eu vou indicar para vocês A Turma que Não Escrevia Direito, do Mark Weingarten, porque esse livro analisa o movimento inteiro, analisa a obra de diversos escritores, inclusive da Joan Didion, que eu não tenho, ela morreu ano passado, ela morreu em 2022. Eu não tenho nenhum livro dela, mas ela é uma escritora maravilhosa também, e ela fez parte muito desse movimento. Então, A Turma que Não Escrevia Direito analisa toda a obra, os principais livros desse movimento do novo jornalismo, que foi o que mudou muito assim a questão da narração, da narrativa do jornalismo, para algo mais profundo, imersivo, com a presença do repórter dentro dos fatos, para contar em primeira pessoa muitas vezes o que ele viu, e ter a objetividade, mas ter a amplitude que a literatura permite. Por isso que o novo jornalismo é igual ao jornalismo literário, mas ele não é ficção, ele não é romance, ele é realidade, só que contada de uma forma mais ampla e mais interessante também, para atrair outro tipo de público também, que já não tem tempo de acompanhar as notícias diárias, as pequenas notas, já não se interessa tanto por isso e preferem acompanhar mais as revistas e uma verdade mais profunda. E aqui ele também vai analisar a obra do Hunter Thompson, que é um cara muito famoso, e tem um filme, aí é a indicação de um filme para vocês, que se chama O Diário de um Jornalista Bêbado. Ele cria o modo do jornalismo gonzo, que se chama, que seria o jornalismo bêbado. Ele era um cara muito explosivo, muito vivo, assim, de uma vida muito efervescente, geralmente escrevia bêbado e escrevia muito bem, mesmo embriagado, e ele criou um novo tipo de jornalismo que é o de aproveitar a vida doidado, que nem aquele filme lá, e trabalhar pra caramba, mas sempre também com seu drink do lado, também fazendo um pouco do mito da boemia do jornalista, né?
e a obra do Thompson é muito interessante. Tem um filme, quem faz o Thompson no filme é o John Depp. Então, Diário de Jornalista Bêbado. Então, essas seriam as indicações do novo jornalismo, um movimento que eu acho sensacional de não ficção, que explora muito a realidade dos fatos, que também que combina um pouco com os vídeos anteriores que a gente viu, que a gente fez aqui na página do Literatura e Algo Mais, falando também de livros não ficção de escritores consagrados, Nobel de Literatura e tudo mais. Então, esses caras são muito importantes para o jornalismo, não somente, e eles têm livros incríveis, assim, que você com certeza, se pegar um desses aqui, vai ler num ritmo muito mais rápido do que você lê, por exemplo, um romance clássico. Então é isso, pessoal. Indicar para vocês aí, recapitulando: Gaitalize, Fome e Anonimato, Tom Wolfe, Os Eleitos, Norman Mailer, Os Exércitos da Noite ou O Super-Homem Vai ao Supermercado, Truman Capote com Música para Camaleões, John Hersey com Hiroshima, e aí citar também 10 Dias que Abalaram o Mundo, Os Sertões de Euclides da Cunha, que é a parte 3, A Luta também, tem muito de novo jornalismo, e o livro é de 1903, se eu não me engano, e diversos outros livros que tem de não ficção, como Relato de um Náufrago, Notícia de um Sequestro, mas Notícia de um Sequestro já é dos anos 90, então já estava muito firmado esse estilo literário. Tá bom? É isso, um abraço para vocês.